pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Estamos aqui trazendo mais conteúdo para vocês, conteúdo aí relevante, importantíssimo, com especialistas da área de engenharia. Agradecimentos aos nossos apoiadores, Gisele, por favor. Exatamente, vamos lá. Nosso agradecimento aqui à Soprema, à Procrio, à Soncine e à Imper Solutions. Muito obrigado por apoiarem nós nesse projeto. Obrigada, pessoal, por ajudar aí a gente manter o canal, né, e associar a marca aí ao canal das Engenheiras Notáveis. E hoje trazemos aí para esse episódio um tema, né, durabilidade das estruturas de concreto armado, né, uma das principais dos principais assuntos aí de engenharia, né, a parte estrutural das nossas edificações, durabilidade, muito importante com relação à habitabilidade e segurança dos nossos usuários, né, e trouxemos, como sempre, uma pessoa referência nessa área, né? Sim, e olha que legal, que interessante, a primeira mulher que vai gravar com as Engenheiras Notáveis, estreando aqui com honra. Quem que tá aqui com a gente hoje, Gi? Vamos lá, hoje nós temos aí uma engenheira civil estreante conosco. 3 mulheres na mesa, hein? Legal. Ela é engenheira civil formada pelo Mackenzie, ela é sócia na empresa PhD Engenharia, atua na área de patologia das estruturas de concreto, tecnologia dos materiais de construção civil, projeto de reabilitação estrutural e concreto educacional. Gente, mulher vocês poderosa, sabem, né? Sempre um currículo de peso. Atualmente, ela é diretora segunda tesoureira do Ibracon. Seja bem-vinda, Jéssica. Aê, Muito Jéssica. obrigada, meninas. Muito obrigada. É uma honra, né? Ser a primeira mulher ainda na semana aqui da mulher, né? O mês da mulher. Parabéns para vocês, a todas nós, que estamos, né, virando destaque dentro da engenharia, né? Que era uma profissão prioritariamente masculina, mas as mulheres que estão na engenharia estão fazendo a diferença. Parabéns a todas nós. Muito obrigada pelo convite. Isso aí, Jéssica, a gente que agradece. É uma honra ter você aqui, né? Uma profissional destaque aí na parte de durabilidade, patologia. No Ibracon também tem feito um trabalho já há muitos anos, né? Com a parte do Ibracon também. É uma honra pra gente ter você aqui conosco, falando de um assunto tão importante. Muito obrigada. Jéssica, bom, vamos começar, né, a gente falar um pouquinho de estrutura para o pessoal que acompanha a gente. Eu gostaria que você definisse para a gente um pouquinho a parte de estrutura de concreto, né? A gente que é da parte da engenharia, já atua. Às vezes é básico, mas para o pessoal que acompanha é legal, né, a gente ter esse conceito. Então, se o pessoal puder colocar já as figuras aí para a gente conversar um pouquinho, a Jéssica trazer para a gente o conceito de estrutura de concreto. Não, perfeito. Bom, é muito fácil entender a estrutura, né? Eu falo que sempre na engenharia se torna muito mais didático a gente fazer uma comparação da engenharia com a medicina, né? Que aí fica mais didático, fica mais ilustrativo para as pessoas entenderem, né? Se a gente puder correlacionar a estrutura com o corpo humano, como é que funcionaria, né? Primeiro, né, nós temos toda a parte estrutural, que seria como os nossos ossos, né, que dá toda a parte de firmeza do nosso corpo, né. Os músculos seria como se fossem as paredes, né, os sistemas de vedação, né. A pele seria todo o revestimento, né, o que protege as paredes, o cabelo, a cobertura. O nosso pé seria a fundação, né, ou seja, o que permite que o nosso corpo fique, né, em pé. E também tem a parte da documentação, né, que seria como o RG, o nosso RG seria como a documentação, a planta, né, enfim, do prédio, tanto a parte de hidráulica, elétrica, de estrutura. Então, é muito importante a gente ter toda essa parte muito bem arquivada, né, não só durante o período de construção, quanto depois. Sim. Nós temos muitos problemas de condomínio que nos procuram, que aí a gente pergunta, né, vocês têm, né, as plantas de estrutura? O pessoal não tem nada, e é coisa de 15, 20 anos, né, de idade. São obras relativamente novas até, né, Jéssica? Sim, Caramba. E aí, fazer esse levantamento do zero é um tempo e um custo relativamente alto, né, para um condomínio. Então, se a gente fizer um paralelo, seria basicamente esse. Hoje aqui não iremos tratar, né, dos temas de hidráulica ou de
elétrica, e sim da parte do esqueleto, da parte da estrutura em si, né? Que a gente vai comentar um pouquinho, que as manifestações patológicas que acontecem nessa parte do corpo, né? É o que a gente tem a expertise para poder comentar. Mas eu gostei dessa analogia da documentação, né? Um RG. Eu costumava falar muito isso quando falava um pouco de acústica, né? Mas isso é bem interessante, você fazer essa analogia é bem legal. Hoje, imagina, ninguém nem sai, não pode nem sair de casa, né? Sim. Hoje o documento tá tudo no celular, né? Não precisa nem mais andar com papel. Mas é importante ter esse tipo de identificação, né? Muito legal. Uma Com analogia certeza. muito didática. Vou até anotar para eu usar. Muito bom. Eu até coloquei ali a imagem, óbvio, não é minha, né? Coloquei ali os créditos, que é sempre importante, né? A gente usar os créditos de quem fez. Com certeza, pessoal, com certeza. Ô, Jéssica, então, a sua especialidade é cuidar dessas estruturas, né? Que são os esqueletos da edificação, nessa parte com relação à saúde delas, à durabilidade delas. Mas se a gente pensar um pouquinho antes, eu sei que talvez você não atue diretamente em projetos novos, né? Atua mais na manutenção, na durabilidade. Mas pensando em projetos novos, o que impacta nesse dimensionamento? O que é interessante a gente avaliar, considerar para novos projetos, já tendo em vista essa durabilidade da estrutura? Quais são os fatores que podem impactar nisso, né? Do ponto de vista de projeto? Perfeito. Bom, hoje no Brasil, no que diz respeito, né, à estrutura, nós temos a norma 6118, né, que ela regulamenta toda a parte de dimensionamento, a parte de durabilidade, né, como é que a gente projeta isso para a durabilidade. Então, basicamente, para a gente poder começar esse projeto, né, de uma forma também bastante didática, a gente precisa receber o projeto arquitetônico. Quando a gente fala de durabilidade, é um mecanismo que tem que funcionar muito certo, né? Da parte do projeto, da parte de construção e da parte de uso. No que diz respeito ao projeto, desde o projeto arquitetônico, é possível a gente atuar, né, junto, né, com a arquitetura, de maneira a otimizar a estrutura para fins de durabilidade. A gente vai comentar isso um pouco mais à frente. Então, para iniciar o projeto, né, vem o projeto de arquitetura, ou seja, o desenho da estrutura, primeiro, né, a parte mais bonita, né, o que todo mundo vai ver, a parte de fora. E aí vem toda a questão de análise do terreno para começar os projetos de fundação, análise do entorno, né? Enfim, para caracterização dos esforços de vento. Enfim, a parte de sismos também, né? Que a gente vai comentar. As pessoas acham que a gente não tem que considerar aqui no Brasil, mas sim, a gente tem uma norma que já regulamenta a ação dos sismos no Brasil. Óbvio que não temos nenhuma placa tectônica em choque aqui no Brasil, mas a gente tem o efeito, exato, a gente tem o efeito das placas tectônicas próximas, né, ao país, no caso do Chile, né, que a gente pega, digamos, o efeito delas, né, desses terremotos que tem próximo. O Brasil tem como se fosse recebe a reverberação desse efeito, mas a gente vai comentar mais à frente, estamos indo um pouquinho à frente. Bom, a norma 6118, para o que diz respeito a acho que até se o pessoal quiser, acho que você trouxe, né? Aí, sim, legal. Exatamente. A norma 6118, né, no que diz respeito a projeto, ela classifica a estrutura, né, de acordo com a classe de agressividade, ou seja, o meio em que essa estrutura está inserida, né? E nessa classe de agressividade, a gente tem desde a rural até a parte de estruturas na orla marítima, né? Então, vai de agressividade fraca a muito forte. E para cada uma dessas agressividades, né, a norma também traz os requisitos de cobrimento e de resistência do concreto, né? Aqui eu trouxe apenas a de cobrimento nominal, porque a gente pode atuar, sim, na tecnologia do concreto para fins de durabilidade, mas também, quando a gente está em execução da estrutura, é importante a gente verificar essa questão do cobrimento da armadura. E para quem não conhece, né, esse cobrimento é garantido pela adoção de espaçadores, né, na armadura, que vai distanciar a própria barra da forma, né? O que garante esse cobrimento. Então, eu trouxe aqui uma imagem
A próxima é uma imagem dos próprios cobrimentos legal. aqui instalados, no caso de uma armadura de pilar, né? Lembrando que os espaçadores, eles sempre são instalados na armadura mais externa, né? Ou seja, nos estribos, no caso das vigas e dos pilares. E também a gente tem vários modelos de espaçadores. Óbvio que esse tipo de modelo a gente não vai adotar numa laje, né? Uma laje é diferente, o tipo de modelo. E outra dúvida que as pessoas também têm em obra é para saber, basicamente, a quantidade desses espaçadores que a gente coloca na estrutura. Então, para esse fim, se puder mostrar a próxima imagem, a gente tem esse aplicativo que foi desenvolvido pelo engenheiro José Santos de Carvalho, ele é lá de Fortaleza. Interessante. Que ele fez um aplicativo aberto, basicamente uma planilha Excel muito intuitiva, muito fácil de mexer, né? Se alguém tiver interesse, até no final tem o meu endereço de e-mail, vocês podem me escrever, possam compartilhar. Ele abriu esse aplicativo pra gente, né? Que ele calcula basicamente a distância entre os espaçadores, né? Dependendo do tipo de estrutura, se é laje, se é viga ou se é pilar, né? Para estrutura de concreto armado é bem interessante, assim, é bem intuitivo. Muito legal. Ô, Jéssica, uma curiosidade, no seu trabalho, no dia a dia, com relação às inspeções, durabilidade, você tem encontrado muito problema de cobrimento? Muito. É fácil até, né? Quando a gente chega numa inspeção, por exemplo, em garagens, né? Eu falo pelo meu próprio prédio, né? O pessoal vê aquelas fissurinhas verticais, assim, nas vigas e acha que é algum problema. Ah, meu Deus, tá movimentando. Não. É exatamente marcando o estribo. Você vai quebrar o estribo, Não tem a quase região do cobrimento. estribo. Quase não tem cobrimento. É muito pequeno o cobrimento. Basicamente o que passa de pasta durante a concretagem, porque de fato o espaçador não foi utilizado, né? E se a gente pensar a garagem, assim, também é um ambiente agressivo para a estrutura, né? Sim, exatamente. Por exemplo, no caso dos pilares, né, uma coisa que as pessoas nem pensam é que a lavagem, né, do piso da garagem, normalmente, pessoal, o brasileiro gosta de lavar cândida, beleza. Joga água em tudo, né? Exatamente, água ainda com cândida, né, que aí tem o problema dos cloretos. Então, é muito comum em base de pilar, o pé do pilar, né, quando a gente faz uma inspeção, ver esse tipo de corrosão por causa do processo de lavagem, né, que o pessoal gosta mesmo de colocar cloro, cândida, e aí a estrutura sofre bastante. Mas a gente comentando aí só da parte do cobrimento, o quanto que isso impacta na durabilidade, né? Você tem não só uma barreira física, mas tem a proteção química também, né? Exatamente, é o que vai garantir a passivação, né? O tempo de passivação dessa barra, ou seja, a proteção que o concreto fornece para as barras de aço, né? A camada de passivação dessa armadura. E assim, eu fiz algumas visitas recentes, e aí fui em um subsolo, garagem para variar, né? E aí você olha para cima no teto, a armadura já tá exposta. Em algumas armaduras, o pessoal usou é tipo como se fosse um gancho para segurar uma tubulação. Então, Nossa, o gancho tá segurando a tubulação. E eu olhei e eu falei assim, não tô vendo isso. Daí eu ainda fui e perguntei, eu falei assim, é isso mesmo que eu tô enxergando? O gancho tá segurando essa tubulação? Vocês gancharam ali na ferragem? Meu Deus. Nesse tópico, né, de utilizar um tipo de metal diferente ligado a outro metal, ocorre a corrosão. Por exemplo, aumenta até a possibilidade disso ocorrer, sim, né? não, exatamente, porque são metais diferentes. E isso ocorre a corrosão, porque tem uma eletronegatividade diferente. Exatamente. Né? Então, ocorre a corrosão nesse caso. Isso acontece também em varanda. Quando o pessoal vai fixar a varanda a parte metálica, né? O guarda-corpo da varanda. Sim. O pessoal gosta de quebrar a estrutura de concreto para fixar na barra de armadura. aço. E aí Nossa, ocorre uma gente. corrosão assim feia aí na fachada. E aí o guarda-corpo não fica preso, a culpa é do guarda-corpo, né? Porque corrói ali na ligação e aí começa a cair a culpa do guarda-roupa. Exatamente. Não Não é da ligação. Não, imagina. Exatamente. Mas você vê, a gente tem alguns pontos importantes de projeto e até mesmo de execução, né? Isso que a gente tá comentando, assim, a questão do guarda-corpo.
É um cuidado que tem que ter quem está executando, o pessoal ter essa visão na obra, né? Da importância também de alguns serviços, algumas ações que são feitas que comprometem ao longo do tempo a durabilidade dessas estruturas, né? Exatamente. Além dessa parte do espaçador, eu comentei, né? Da tecnologia do concreto, nós, né, quando acompanhamos uma concretagem, a segurar o pessoal de adicionar água. Não, o pessoal fala, não, tem água de corte. A tal da água de corte que o pessoal segura na própria usina. Mas, às vezes, na própria lavagem do caminhão, quando ele sai do ponto de redosagem, só explicando para o pessoal que nunca acompanhou, né, uma dosagem em usina, como é que funciona. Todo o sistema de carregamento de um caminhão hoje, de uma usina, né, que tem os seus equipamentos calibrados, é uma usina séria, que a gente chama, né? Todo o processo de carregamento desse concreto no caminhão é totalmente automatizado. Pois bem. Só que quando esse material entra dentro do caminhão betoneira, o bocal, vou chamar de bocal, né? Onde esse material entra no caminhão fica sujo, né? Às vezes fica um pouquinho de pedra, um pouquinho ali de cimento. Então, ele para no ponto de redosagem. Às vezes, até quando precisa colocar um aditivo super plastificante, algumas usinas não têm isso mecanizado. Então, ele é feito de forma manual no ponto de redosagem. E aí é que chega a minha dor de cabeça. Porque nesse ponto de redosagem, quando ele lava ali aquela boca da entrada do caminhão betoneira, né? Essa água não é controlada. Caramba! Né? Quando o pessoal tá lavando ali, enfim, lava o próprio caminhão pelo lado de fora, né? O balão da betoneira lava a boca e a água vai entrando e tá tudo certo, ninguém tem esse controle. Existe uma adição de água, sim, que aí sim passa por um hidrômetro, que às vezes nem sempre está calibrado, né? Mas aí o pessoal anota quanto de água foi desse ponto de hidrômetro, mas da lavagem não tem esse controle. Caramba! Então, se a gente fosse pensar de uma maneira muito direta, né? Se tem o corte de água na usina, teoricamente o concreto nunca era para dar problema de resistência. Exatamente. Porque se eu tirei água, eu reduzia a relação água-cimento de forma direta. Então, eu teria que ter resistência acima do projeto sempre. Não é isso que acontece. É o contrário, normalmente. Exato. Então, para a gente segurar essa colocação de água já desde o ponto da usina, a gente fala, cuidado ali na hora de lavar. Às vezes, quando é concreto especial, de alta resistência, ou concreto aparente, né, que exige um rigor maior, nessa adição de água, a gente pede até para escovar, vassourar essa entrada da betoneira e só lavar, de fato, o balão. Não colocar água nenhuma no bocal, mas o pessoal não gosta muito, não, mas enfim, deteriora o caminhão, enfim, mas escova direitinho que vai dar certo. Jéssica. Tem várias técnicas, é só saber usar, só ter um pouquinho gente. de boa vontade que dá certo. Não, falando de boa vontade, pra vocês terem uma ideia, né, de boa vontade, fora do Brasil, não existe ponto de redosagem. Por exemplo, na Alemanha, né, nas usinas de lá não tem. Olha que interessante. De redosagem, né? Então, existe solução, né? Existe engenharia para resolver o problema, né? Com certeza. Enfim. E esse acompanhamento que você faz, você acompanha lá na concreteira e depois a descarga, a execução toda na obra? Sim. Basicamente, esse tipo de atividade ocorre quando a gente atua na fase da dosagem. Por exemplo, a gente foi para o laboratório antes, testou, chegou na resistência. Então, aí a gente parte para o real, né? A gente faz um evento protótipo, normalmente, lança esse concreto, sei lá, numa calçada, num elemento sem importância, e aí verifica a resistência real, né? Ou seja, a resistência de um caminhão betoneira mesmo. Aprovado o traço, aí vai para aplicação em obra mesmo. E aí a gente vai na usina, confere se o traço que foi estudado é o que está lançado no sistema, acompanha essa dosagem do caminhão, vai com o caminhão até na obra para verificar o tempo de trajeto, né? Que vai demorar, porque o concreto vence, né? E aí verifica as características dele durante o lançamento, né? Para ver se vai precisar ajustar o abatimento, enfim, ou até mesmo o flow quando for autoadensável. Nossa, que legal. E extremamente importante, né? Para a gente garantir a durabilidade das estruturas. É comum esse trabalho, Jéssica, ou não? São para estruturas específicas, assim, normalmente o seu dia a dia? Porque a gente
eu vou muito na obra mais por conta da parte de impermeabilização, né? A gente faz os projetos, acompanha, faz verificações, mas muitas vezes a estrutura que vai receber o sistema de impermeabilização não foi adequadamente executada. Tá lá cheia de bicheira, de fissura, né? Enfim. Mas é uma curiosidade, sabe? Se o trabalho de vocês, assim, que é excelente, né? Sim. De referência que a gente tem de controle, acompanhamento, se é algo comum ou se são para estruturas específicas que normalmente vocês são contratados nesse sentido. O que tem ocorrido, né, é que os projetos, eles têm exigido uma resistência cada vez maior do concreto, né? Até mesmo extrapolando ao que exige na norma para atendimento da durabilidade. Não, às vezes é um requisito de projeto que os pilares fiquem cada vez menores, né, de dimensões menores, e com isso aumenta-se a resistência, né? Então, hoje é comum a gente ter projetos com 40, 50 MPa, né? Caramba! Esse tipo de concreto, né, as empresas que gostam de seguir uma boa prática, né, e garantir que essa resistência seja de fato atingida, eles se preocupam com essa questão de contratar um tecnologista de concreto, né? E aí, com isso, porque se dá um problema nesse tipo de estrutura, um concreto que era 50, que chegou só 40. Mesmo que seja 40, para você, se tiver que fazer um reforço e fazer uma demolição, seja total ou parcial, demolir um concreto de 40 dá um Vai trabalho. dar um trabalho, né? Dá um trabalho. Então, para se antever a esse tipo de problema, né, para poder evitar esse tipo de problema, ter um tecnologista de concreto desde a fase, né, de elaboração do traço, especificação de como lançar esse concreto, enfim, é muito importante para a garantia do produto final ser adequado, né? É nesse sentido. Legal. A gente falou bastante, até com o Karasik no episódio anterior, da questão de compatibilização e alinhamento de equipe desde a fase de projeto. Né? Da gente ter o pessoal de projeto, mais o pessoal de obra, e agora a gente está vendo também a importância de ter um tecnologista e uma pessoa que realmente entenda do material concreto, né? Não é só especificar uma resistência ali, mas ter uma especificação adequada tanto dos materiais quanto a forma de lançamento, né? Perfeito. E esse acompanhamento, né? E não também só a questão de aditivo, né? Porque a gente sabe que, pelo menos eu era indústria, né? Então, a gente sabe que tem muita gente que só quer vender aditivo. Então, às vezes, acaba entrando no mérito da questão do concreto e acaba prejudicando ao invés de estar ajudando aí o cliente, né? Exato, é porque assim, como eu comentei, né? É muito fácil quando a gente faz o paralelo com a medicina. Sim. Para todo problema existe o remédio correto. Exato. Existem as especificações de remédio errado? Existem. Sim, claro. Existem as recomendações de remédio que, se você fizesse uma alimentação adequada, seria suplementado? Existe. Mas, às vezes, né, no mercado, enfim, por uma questão de agressividade no mercado, a gente acaba tendo a especificação de algum produto que ou poderia ser suplantado, né, ser retirado dessa demanda, ou até mesmo um outro que seria mais adequado, né? Sim. Nesse caso, e comentando sobre a questão do projeto, né, voltando um pouquinho, né, desse alinhamento das cadeias envolvidas, né, a gente tem um artigo publicado de arquitetura planejada. Acho que Se puder tem colocar a figura na tela para o pessoal a próxima. O que ele mostra, né? Legal. Que desde o projeto arquitetônico, ou seja, até mesmo antes de dimensionar a estrutura, né? Se a gente tiver elementos de fachada mesmo, ou seja, ressaltos, pingadeiras bem projetados, bem executados, a gente evita que a água, né, percole na superfície da estrutura. Porque quando a gente fala de durabilidade, a gente fala de vida útil, a necessidade da gente manter a água fora da estrutura é essencial. Vocês podem comentar muito melhor do que eu, né, a questão do sistema de impermeabilização. Mas uma arquitetura planejada já resolve 50% dos problemas, né? Porque o que a gente tem hoje, né? Pode passar, por gentileza. A gente tem problemas, por exemplo, de edifícios novos, né? Peguei aqui o edifício Martinelli, né? Que foi construído em 1920, alguma coisa. A gente pegou algumas fotos num dia de chuva mesmo. E aí a gente observa que quando a chuva atua sobre o Martinelli, a chuva não escorre
na fachada, no Martinelli. Aí, por exemplo, quando a gente tem um prédio mais, assim, recente, né? Olha, por exemplo, sem chuva, com o início da chuva às 6h47, 10h20 e meio-dia e 23, quando parou a chuva, a fachada estava toda molhada. marcada. E aí, o que acontece com isso? A gente tem o acúmulo de sujidades, a gente tem essa água percolando dentro da nossa estrutura, porque o pessoal já não renova, né, o sistema de pintura, enfim, de manutenção dessa fachada. Então, com isso, a nossa estrutura acaba sofrendo não só no aspecto estético, mas do aspecto de durabilidade também, né? Por simples fatores que a gente pode atuar, né? Desde a fase de projeto de arquitetura, para que essa água não fique na estrutura. O importante é isso, né? Tirar essa água da estrutura. Praticamente todas as manifestações patológicas dependem da água para sua ocorrência, né? A corrosão é mais comum, né? Enfim, reação àquele agregado, DEF. Óbvio que numa fachada a gente não vai ter esse tipo de ocorrência, mas principalmente a corrosão, infiltração, né? Bolores, é possível de se evitar com ações simples, né? Acho que tem a capa do artigo, se puder mostrar para o pessoal ver. Acho que voltou um pouquinho, mas tudo bem, né? A gente segue para o próximo item, não tem problema. Mas você vê que interessante, né? Você mostrou os detalhes de pingadeira, muitas abas, né? A gente vê, o pessoal coloca muito realmente nos projetos de arquitetura, as abas, elementos aí para deixar a fachada mais bonita. E muitas vezes a gente, quando elabora o projeto, a gente acaba questionando, o pessoal de arquitetura fala, gente, mas como vai fazer o escoamento dessa água? Vocês vão jogar para onde? Vai para a fachada? Ah, nossa, a gente não tinha pensado nisso. Eu falei, então, mas... E como que faz diferença, né? Então, você ter uma pingadeira, você ter algo ali que já direcione a água para fora da estrutura, né? O sistema de impermeabilização, ele contribui na durabilidade, ele vai ajudar, mas tem todas as questões de escoamento, né? O alinhamento do sistema construtivo, a forma de executar também. É complicado. A gente vê muito problema, muito de compatibilização. Eu comentei da parte de arquitetura, né? Mas a norma de projetos, a 6118, hoje já prevê a utilização de chapinhas, espingadeiras, olha, isso é legal. Né, no topo de muro, de platibanda, encontro de 2 muros, né? Sim. Porque é uma região muito problemática, né? Quando a gente tem vizinhos, né? Enfim, para tirar essa água principalmente em topo de platibanda, né? É muito comum ver a estrutura lá por aí, começa a fissurar tudo e dar infiltração. É bastante complicado, mas a norma, desde a revisão de 2007, se eu não me engano, ela já prevê a utilização em projeto mesmo de estrutura de chapins e rufos, enfim, nessa interessante, região. Hein? E olha que a gente usa muito, assim, a gente avalia para compatibilizar. Eu acho que são poucos, acho que nem lembro de ter visto, assim, algo do tipo de recomendação ou de um detalhe em estrutura. Eu também não vem lembro. Em nota de projeto. Às vezes vem em nota de projeto, esse tipo de utilização. Olha só. Eu tô aqui pensando, porque eu normalmente, quando recebo projeto, eu vou lá nas notas mesmo, né? Porque às vezes tem alguma informação para mim que é relevante nas notas. Também não lembro de ter visto. Mas né? Olha que interessante, ótimo saber. Mas tem uma questão que você falou que isso vem lá, nasce junto com o projeto, né? Que isso deveria nascer, na verdade. Quando a gente fala de impermeabilização, o pessoal acha que ela é a salvadora da pátria, né? Não, mas eu vou fazer uma impermeabilização aqui, tá tudo certo, não vai resolver água. Eu sempre bato nessa tecla, eu falo, gente, se vocês não tiverem um caimento, se vocês não fizerem uma proteção, se vocês não fizerem isso, a impermeabilização, ela vai ser destruída junto com a sua estrutura. Exatamente. Né? Então, não adianta nada eu ficar lá, não, eu vou impermeabilizar que tá tudo resolvido. Não tem quer como, milagre, né? Infelizmente. Ô, Jéssica, até antes da gente falar da manutenção, que é um item importantíssimo também para toda a edificação, né? Não só para a estrutura, mas para toda a edificação. Voltando nessa questão do dia a dia de acompanhamento, quais são os pontos mais críticos, assim, que você vê que o pessoal mais, assim, peca ou acaba cometendo algum erro durante a confecção ou, né, da estrutura, durante a concretagem, que depois impacta diretamente na durabilidade? Conta pra nós aí um pouquinho. Ou um pouquinho ou muito, né? Não sei. Bom, vamos lá. Hoje, nas obras,
A gente chama que o maior problema se chama sala de engenharia com ar-condicionado, né? Ou container, Ninguém quer sair de lá, né? Ninguém quer sair de lá. Então, basicamente, quem toca as obras hoje é o mestre junto com o estagiário, que o cara está estudando, ele não entende ainda, né? De muita coisa. Existem excelentes mestres, excelentes estagiários de obra, mas nada substitui a presença do engenheiro em obra, né? Sim. O professor Paulo Helene costuma até dizer que quando ele, né, se ele tivesse uma construtora, o ar-condicionado só podia ligar depois do meio-dia, ou seja, depois do almoço. Depois do pessoal durante rodar a o obra, dia né? ter rodado a obra, né? Boa. Então, o que o pessoal, hoje o engenheiro na obra, o que ele tá, assim, né? Não vou generalizar, né? O comum, né? O que tem acontecido é que o pessoal se preocupa mais com o cronograma do que com a qualidade, infelizmente. Por exemplo, a norma 14931, que regulamenta a execução da estrutura, como vocês vão perceber que eu vou citar muita norma aqui, porque é importante dizer que o engenheiro, assim como o advogado tem que entender de lei. Sim. Nós, engenheiros, temos que entender das normas que regulamentam a nossa profissão. Com né? certeza. Então, deixar bastante claro que para todo problema já existe uma solução que poderia ter sido adotada anteriormente. Então, um exemplo, né, que é bastante comum a gente ver em obra, né, o pessoal quer lançar o concreto com mais de 2 metros de altura, né, no caso de paredes, pilares, enfim, elementos desse tipo. Então, a norma 14931 já traz algumas soluções que você pode adotar para... Se você não tem outro jeito, eu tenho que executar dessa forma, existem soluções, né? Existe a forma de você utilizar funis, lançar uma argamassa da mesma composição do traço, ou seja, só retirar os agregados graúdos e lançar ela antecipadamente para que a gente possa imprimar as formas e a armadura, né? Enfim, o pessoal não observa esse tipo de ocorrência. Então, aí, quando lança o concreto com mais de 2 metros, aí que acontece, né? As falhas de concretagem mais comum, chamadas de bicheiras, né? Os ninhos de concretagem. Até mesmo, além, né, dessa questão da altura de concretagem, um abatimento inadequado para a realidade de projeto. Tem projeto de armadura que é impossível você usar uma brita 1. Você tem que trabalhar só como uma brita 0. E o pessoal manda o concreto com a brita 1. Manda o concreto. Não, porque assim, o pessoal da concreteira não tem culpa. Vai seguir o que foi pedido, né? Exatamente, ele vai seguir o que tem projeto. Então, tem que fazer essa análise de projeto, né, do espaçamento das armaduras. Até mesmo alguns projetistas falam, não pode usar a brita 1 por causa desse espaçamento entre as armaduras, né? E até mesmo o abatimento, né, inadequado, como eu expliquei, dependendo da densidade, não só da proximidade, o concreto não passa, né? Então, dos erros mais comuns que a gente pode comentar, né, seriam 2, né? Essa questão da execução com alturas, abatimentos inadequados, e a questão da falha de cobrimento. O cobrimento é... Campeão, diria que é o top 1, assim. É muito comum. Até mesmo, às vezes, né, por imperícia, o pessoal até adota o espaçador, mas é um espaçador inadequado. Por exemplo, aquele espaçador redondo que eu mostrei aqui para vocês. Se ele for aplicado no outro sentido, quando o concreto cair, ele vai dobrar. Ou seja, a armadura movimenta mesmo durante a concretagem, não tem o que fazer. Por exemplo, em laje, né, a gente chama um espaçador tipo centopeia, né? Às vezes o pessoal usa até a rodelinha ou até mesmo aquele que só é um 4, assim, um pezinho, uma mesinha, assim, que vem na pizza, sabe? Para afastar da tampa, é o melhor exemplo da pizza. Antigamente vinha, hoje o pessoal não está se preocupando tanto com isso. E aí utiliza apenas esse tipo de espaçador no encontro das barras, e aí durante o fechamento, limpeza, o pessoal vai pisando e quebra. E aí não adianta resolver nada. E às vezes até mesmo o pessoal esquece, né? Tem um espaçador não, mas aí terminou já de montar a armadura, já fechou tudo, esqueceu de colocar o espaçador. Concreta sem, né? Exatamente, acaba concretando sem. Vai no espaçamento aquele da mente, assim, né? Vai no poder da mente, gente, vai ter fé. certo. Vai na fé. E aí a gente acaba tendo uma estrutura que já nasceu doente, né? Exatamente. Já nasceu doente. Fora aquela questão que eu expliquei, né, do concreto, que a gente é difícil segurar a tal da água. É difícil segurar a tal da água, porque aí o concreto acaba ficando mais poroso, né? E aí ele começa, às vezes até atinge a resistência.
Mas por ter uma porosidade mais alta, né, a gente tem a facilidade da entrada dos agentes agressivos, né, o CO2, a umidade, e aí essa armadura acaba corroendo mais rápido do que deveria, né? Infelizmente. É. Ô, Jéssica, e na parte de manutenção, né? A gente vê aí que depois da norma de desempenho, na verdade não deveria acontecer depois da norma, né? É uma coisa lógica, né? Nada é eterno, né? Nem nós, nem as estruturas. Mas a gente vê que em função da norma, depois da vigência da norma de desempenho, né? A norma amarra a manutenção com relação à vida útil de projeto, a durabilidade das estruturas. E a gente sabe que no Brasil o pessoal não tem cultura de fazer manutenção, né? É assim, a gente tá pegando... Isso a gente tá falando de estrutura, mas a gente sofre em outras áreas também aí da edificação, né? Matérias. Exatamente. Tentando, né, doutrinar, ensinar as pessoas, principalmente os síndicos, né? O pessoal que... Porque fica... É o que a gente falou no episódio anterior até. A manutenção fica na responsabilidade do usuário, que geralmente é leigo. Né? Então, já não se tem a cultura, e ainda quem está responsável é um pessoal que não tem muita noção, né? Enfim, está sendo feito muitos trabalhos, estão aí saindo no mercado engenheiros manutencistas, que a gente vê o pessoal se especializando nessa área e tudo mais. Mas e com relação à estrutura, que você pega no seu dia a dia? Como que é a questão da manutenção? Você tem visto nas obras mais novas, não? As obras mais antigas? Porque tem gente que fala assim, mas antigamente a estrutura era até melhor do que... Não sei se isso é verdade, né? Mas o pessoal comenta. O que você tem visto no seu dia a dia com relação, assim, tem tido muito impacto a falta de manutenção também na durabilidade? Total. Porque assim, existe o conceito, né, de estanqueidade da estrutura. Ou seja, a estrutura de concreto não é impermeável. Exatamente. O concreto tem baixíssima permeabilidade. Porém, as fases de concretagem, as juntas de concretagem, isso favorece, né, se não bem executadas, favorece a percolação de água pela estrutura, né? Então, todo o sistema de impermeabilização, pintura de fachada, pintura dos elementos de estacionamento, né? Os sistemas de proteção da estrutura que precisam ser renovados, né? A estrutura em si, ela não segura a bronca sozinha. Lógico que, por exemplo, nas estruturas de concreto aparente, o concreto é mais resistente, a execução dela tem que ser mais primorosa. Porém, no nosso caso, na PHD, mesmo que seja uma estrutura de concreto aparente, não pode haver pintura, existem os sistemas de proteção duplos, né, de verniz com os hidrofugantes. Sim. Ou até mesmo, né, dependendo de uma exigência da arquitetura, não quer brilho, então usa o sistema fosco. Os sistemas foscos têm menos resina, então eu preciso de uma renovação desse sistema com maior frequência, né? Então, tanto para todos os outros sistemas, né, seja de impermeabilização, seja da estrutura, né, de novo, a norma, né, você comentou da 15575, ela chama outras duas normas, né, porque a 15575, ela traz os critérios, né, de quantos anos tem que durar, enfim. E aí ela chama a 14037, né, que traz as diretrizes de como você tem que elaborar um manual de uso, operação e manutenção de edifício, ou seja, a norma já tem, né, a norma já dá essa diretriz. E a próxima imagem, né, ela traz a norma de manutenção mesmo, né, traz os requisitos do sistema de gestão de manutenção, a 5674. Então, lá ela traz a periodicidade, né, dessa manutenção, quem é o profissional que tem que fazer, ou seja, o que o zelador pode fazer. Às vezes deixa tudo na mão do zelador, mas existem alguns tipos de inspeção que precisa ser profissional qualificado, né? Então, toda essa elaboração do manual, né, ela precisa estar dentro do que regulamenta as normas, né? E a construtora precisa entregar esse manual bem elaborado, né? E de uma maneira clara para o usuário que é leigo, né? Para ele entender, o síndico que tiver esse material em mãos, consiga entender para colocar de fato em prática, né? Porque, infelizmente, né, a gente sabe que as normas brasileiras, assim, no que diz respeito à didática, né, diferente, por exemplo... São muito fortes. Não é muito forte. Didaticamente, a gente não é muito forte em fazer as normas. Diferente, por exemplo, das normas do ACI,
né, as normas americanas. A norma americana, ela já traz a prescrição e do lado tem os comentários. Olha que legal. Ou seja, porque um item que às vezes é um pouco mais complexo, ele traz, no campo já, duas colunas, no campo da direita ele já traz, né, esse detalhamento do requisito que ele está exigindo. Nesse sentido, né, já colocando a bandeira do IBRACON aqui, o IBRACON tem atuado, né, no que diz respeito às estruturas de concreto, na elaboração de práticas recomendadas. Ou seja, o que é a ideia da prática recomendada? Ela pega a norma, destrincha o texto da norma, traz exemplos, né, faz o que o ACI faz, só que não dentro da norma, com um documento como se fosse uma tradução, né, deixar a norma mais didática para quem for ler. Exatamente. Né? E trazendo os exemplos, né, para de fato ficar mais didático. Já tem vários tipos, tem da parte de reação ao calor agregado, tem da parte da norma de estruturas mesmo, né? Então, quem tiver interesse, é só acessar lá no ibracon.org.br e fazer a sua aquisição hoje mesmo. Legal, show de bola. Legal isso. Faz como se fosse um plano de ação, né? Traz uma causa e uma ação corretiva. Exato. Isso é bem legal mesmo. Muito legal. Bom, a gente aqui falou um pouquinho de manifestações patológicas, né? A gente já falou algumas aí. Originadas da execução, né? Então, a gente sabe que tem muito problema. Então, a gente vai chegar num assunto agora que é meio chato, né? Que é os assuntos que a gente tem tido aí nos noticiários e tudo mais, que é a questão que teve na Turquia, né? Por conta do terremoto. Surgiram inúmeras, né, reportagens, né, inclusive de engenheiros que foram presos porque o prédio deveria aguentar o abalo sísmico e tudo mais. O que você comenta para nós aí desse caso sobre a Turquia? Bom, primeiro tem que ter a conscientização, mas para tranquilizar o pessoal, né, a gente só precisa explicar um pouquinho do histórico do que aconteceu na Turquia, né? Existem registros que datam de antes de 1950, né, da ocorrência de terremotos. É que, óbvio, né, de mais para trás a gente não consegue saber, né, o pessoal ainda não media. Mas existem registros, né, da ocorrência de sismo naquela região já há bastante tempo, né. E aí, se puder colocar a imagem das placas tectônicas, por favor, mais à frente, né. A gente já comentou. Bom, eu coloquei ali na setinha vermelha para entender basicamente onde que a Turquia está localizada, mais ou menos ali na região, de fato, numa área, bem no meio de uma área de choque de placas tectônicas, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui, olhar no caso do Brasil, né? A gente, graças a Deus, a gente está aqui no meio, né, de uma placa, não no encontro de duas placas, que é a região indesejada, né? Então, a gente está um pouco mais tranquilo com relação a isso, porém, a gente não tem que desconsiderar o efeito dessas ocorrências aqui, né? Então, no caso da Turquia, e até mesmo refletindo um pouco para a região da Síria, né, tem esse problema do choque, né, de duas placas tectônicas. Então, todo e qualquer projeto naquela região deveria ter, em sua concepção, a consideração desse tipo de terremotos, enfim. E lá datam, né, várias ocorrências de terremotos de mais de 7.0, 7.3 na escala Richter, né? A próxima imagem, por favor. Essa imagem, o IBRACON, inclusive, fez um manifesto público, né, comentando sobre ela, porque quando a gente tem engenharia, esse é o prédio da Associação de Engenheiros lá da Turquia, né? E ainda bem que ele foi de pé, né? Exato, ainda bem, né? Numa região, ele foi o único que nem o vidro quebrou. Caramba, realmente. Né? Então, como eu comentei, né, no início, que eu queria dar um alerta, né, dar uma conscientização para os colegas e as colegas engenheiras, que é o quê? A falta de engenharia mata mais do que a imperícia médica. Sim. Porque um médico ali que falhou numa medicação, que falhou numa cirurgia, ele mata uma pessoa ali na hora. Olha o nosso caso, Olha, né? 50 mil pessoas morreram. Mais de 50 mil pessoas morreram na Turquia e a Síria com a ocorrência desse terremoto. Então, o que acontece? Quando a gente tem engenharia aplicada e corretamente seguida, a gente consegue salvar vidas, Sim. manter as vidas, né, das pessoas. E aqui a gente tem um problema, né, na Turquia, como também tem no Brasil e no mundo inteiro, da autoconstrução.
né? Muitos prédios caíram lá, óbvio, tem problemas de projeto, os que tinham projeto tem esse tipo de problema, mas existem muitas construções que nem projeto tinham, né? A autoconstrução. E se Deus me livre acontecesse alguma coisa no Brasil, não ia ser muito diferente, porque a gente tem muito problema de autoconstrução, né? Muitos. Na próxima imagem, a gente tem o gráfico, né, da norma a 15421, né, que é projeto de estruturas resistente a sismos, né? Então, como a gente tem as isopletas, né, no caso do vento, né, é bastante comum a gente ver o gráfico dos ventos, né? Aqui a gente tem um mapinha das zonas de sismos, né, do Brasil, porque como eu expliquei, o Brasil sofre o reflexo, né, dos sismos que acontecem principalmente aqui na região da costa do Chile, ali que tem o encontro de duas placas. Então, por exemplo, a gente pegou um projeto no Amazonas, era exatamente ali perto da zona 4, né? Que a gente teve que considerar, na avaliação desse projeto, se tinha sido considerada a região dos sismos, né? Caramba. Não, minto, ele estava na zona 1, que a zona 4 ele está mais aqui próximo do Acre, aqui, enfim. Então, o que aconteceu? Num projeto dentro do Brasil, a gente teve que fazer a verificação, no caso era um serviço de ATP, né, avaliação técnica de projeto, e aí a gente teve que verificar se foi considerado, de fato, a ação desse reflexo dos sismos, né, que a norma traz. Lógico que em toda a extensão do Brasil, né, que está um pouco mais distante desse reflexo dessa zona de encontro das placas, mesmo que seja zona 0, ele considera ali um valor baixo, mas ainda considera, né? Então, novamente, né, reforçando o que eu comento aqui desde o início, existe norma para a gente prever esse tipo de ocorrência aqui no Brasil, sim. É interessante, porque eu acredito que muita gente não saiba disso. Assim. Falo até por mim, eu não sabia que tinha uma norma específica para isso. Né? Eu imaginei que pudesse ter algum tipo de cálculo prevendo, né, porque a gente não tem, mas eu não sabia que tinha uma norma relacionada. Né? Então, é muito interessante isso. O que preocupa realmente é a consciência, né? Acho que isso que a Jéssica colocou, da gente ter consciência da importância do trabalho do engenheiro civil, né? De um projeto, do dimensionamento de um projeto. Assim, quantas vidas vão depender daquele projeto, né? Da correta elaboração, da correta execução. A gente comentou até no episódio de drenagem também, que foi uma coisa que a gente comentou muito com relação a contenções, né? Quando teve a queda do muro de Alphaville, lá também aquela contenção. E uma coisa que o Jefferson comentou, que é um especialista de drenagem, que raramente é considerado num projeto de contenção o solo encharcado. Eu falei, gente, mas como não, né? Tipo, consideram o solo seco ou com o nível do lençol que tá ali. Ninguém considera, né? Falei, poxa, e é de novo a questão de consciência, bom senso, né? Tem as normas aí, tem até normas até muito bem direcionadas, né? Realmente os engenheiros, o pessoal precisa se capacitar, precisa se informar, precisa entender, né? Saber, acho que é o mínimo, né? Você conhecer as normas do meio que você atua, né? Para desenvolver qualquer serviço de engenharia, no mínimo. Exatamente. E é importante comentar também, né? A gente passou pela parte das manifestações patológicas, né? No caso dos acidentes, quando a gente fala de acidente, as ocorrências, quando diagnosticada, né, as ocorrências, observa-se que as maiores falhas que culminaram, né, óbvio que para acontecer esse tipo de coisa não é uma parte só que falhou, mas a parte mais importante que a gente tem que levar em consideração no que diz respeito à segurança da estrutura e que de fato leva a estrutura à sua falha estrutural, são falhas de projeto. São as causas mais comuns, né? Que triste, hein? Nossa realidade. Exatamente. Por exemplo, lá no caso da Turquia foi exatamente isso. Não considerou sismo. Mesmo que tivesse um problema lá de corrosão, não ia ser isso que ia levar o edifício à falha, né? Falhas de construção vem depois, manutenção depois, né? Leva tudo em cadeia, como eu expliquei, né? Mas os principais fatores que levam à falha das edificações, no caso de um acidente, principalmente os acidentes mais graves, normalmente as falhas vêm da parte de projeto, né? Eu brinco, falo que desde quando eu
decidi ser engenheira, eu falei, não, projeto, acho que eu nunca vou dormir, nunca mais vou dormir, porque eu não, ai meu Deus, mas será que eu verifiquei aquilo? E aí, de novo, falando das normas, né, a norma de projeto, eu comentei do serviço de ATP, né, a norma 618, ela prevê a execução dessa revisão, é um peer review que a gente chama, né, o ATP é um peer review, ou seja, que um segundo profissional verifique esse projeto para verificar se passou alguma coisa. Como se fosse uma auditoria mesmo, né? Exatamente, como se fosse uma auditoria do projeto. Porque somos seres humanos, Sim, né? Estamos todos sujeitos a falhas. Então, ter esse peer review é muito importante, né? Então, o nosso setor de projetos hoje está 95% dedicado a esse tipo de atividade, né? Que tem se mostrado muito importante para evitar falhas e acidentes da ordem de grandeza que a gente tem observado, né? Hoje em dia, infelizmente. Nossa, é bem legal, né? Infelizmente, a gente ainda trabalha um pouco com ego, né? Nessa parte. É verdade. A gente não trabalha... Assim, tem o profissionalismo, é lógico. Eu sempre costumo... Quem me conhece sabe que eu falo. Gente, eu nunca generalizo nada, né? Mas, infelizmente, a gente vê muito ego envolvido ao invés do profissionalismo, né? Exatamente. Porque, às vezes, eu tenho o costume de fazer... Se eu faço um relatório, eu peço para alguém dar uma lida. Porque vai que eu esqueci alguma coisa, né? Se eu esqueci, a outra pessoa pode pegar. Né? Uhum. Então, eu acho que num projeto funcionaria da mesma forma. O processo de projeto é que nem interno, né? Isso fala projeto de impermeabilização. A gente tem as elaborações e tem 2, 3 revisões, feito por um segundo ou terceiro profissional. Porque realmente acaba viciando a vista, né? Vicia no projeto em si. Você acha que já conhece o projeto todo e para de prestar atenção em alguns detalhes. Isso é extremamente importante. Então... E a gente tem a gente tem um dia a dia muito corrido. Sim. E às vezes você está fazendo isso aqui, mas você está fazendo isso aqui, né? Quem garante que você viu tudo que precisava aqui, né? Então, tem algumas coisas, mas infelizmente a gente precisa tem um probleminha de ego aí envolvido que as pessoas precisam pesar mais, né? Exatamente. Esse tipo de tragédia, eu acho que acaba mostrando isso para algumas pessoas e algumas vão melhorando, assim, eu acho que... Porque é preocupante, né? Assim, a gente tá falando aqui de estrutura, que é algo que Sim. sustenta todo o resto, né? Exatamente. Simples assim. Simples Ele é o assim. esqueleto. Ele é o Como eu falei, esqueleto. se você quebra um osso, como é que você anda? Por exemplo, no caso, você quebrar o fêmur. Exatamente. Como é que você vai andar? Você não anda mais. Mas é preocupante e ainda mais vendo o que a gente vê, né? Todo ano tem lá, colapso de marquise, laje de shopping, aí que a gente vai entrar daqui a pouco. A gente já tá chegando já. É muito assim, sabe? É muito recorrente, é preocupante, assim, eu me preocupo, sabe? Quando eu vejo algumas coisas assim, eu falo, gente, onde a gente vai parar, né? Onde a gente vai parar? Porque a impressão que a gente tem, e isso a gente compartilha dessa opinião, e acho que é unânime, todo mundo que vem aqui, parece que só tá piorando, né? A gente não consegue ver, assim, uma melhoria, assim, nos níveis de conhecimento, capacitação dos novos profissionais e da engenharia que tá vindo depois da gente, né? Esse é um tema que preocupa não só dentro da engenharia, né? Comentei até com o meu chefe ontem, que eu fui num stand-up do Maurício Meirelles. E no último quadro do stand-up, ele convidou, né, um desses jovens que fazem muito sucesso no TikTok, né? E aí ele comentou que... Ele falou, mas você não quer fazer uma faculdade, né? Ele falou, não, tô ganhando dinheiro aqui, talvez uma faculdade seja um plano B. Porque eu não quero fazer, por exemplo, engenharia civil para ser Uber. Aí Ai, meu Deus. Se meu acento soltasse, essa pessoa não ia estar muito bem agora, não. Então, porque a internet, né, esse fluxo de informações, essa ilusão, né, da internet, as pessoas têm um acesso à informação mais rápido, porém não é uma informação de qualidade, né? Então, dentro do Ibracon, vocês aqui têm essa missão, né, de trazer uma informação de qualidade para o meio técnico, Exatamente. né? Então, essa é a missão de todos nós da engenharia, porque se falhou durante o processo da educação, né? Vocês até tiveram um episódio que falou sobre isso, né? Não
já que teve esse problema lá, não pode abandonar, né? Não. Tem que trazer esse profissional para se qualificar, Exatamente. né? Procurar trazer essa informação de qualidade para chegar, né, no maior número de pessoas. E aí, gostaria de toda parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Obrigada. De trazer essa informação de qualidade, disseminar de uma forma simples e direta, né? Para que chegue no maior número de pessoas. Mais uma vez, parabéns. Oh, Muito obrigada, Jéssica. Mas essa realmente é a ideia, porque a gente sofre, né? No dia a Infelizmente, dia, a gente isso na sofre pele, no né? dia a dia. Uhum. Acho que todos nós, e é o que você falou, assim, se a gente não tem como mudar o sistema, né, vamos abraçar a causa, né? Exatamente. Vamos tentar exatamente. fazer nossa parte, compartilhar conhecimento, melhorar. E as pessoas que tiverem interesse, né, os profissionais que tiverem esse interesse, acho que tem como, né? Tem solução. Tem solução. Tem solução. Com Né? certeza. Não é caso perdido, né? Mas, Isso aí. E falando de problema, né? A gente vem tragédia, com né? mais um aí, né? Semana passada. Alguns dias aí, gente. Alguns dias aí, porque a gente teve aí, mais uma vez, né, no shopping de Osasco, a segunda queda. Na verdade, a primeira foi uma explosão, né? Que teve. Inclusive, eu estava lá. Eu fui. No eu dia da explosão? estava. Caramba! Meu A minha Deus. irmã ainda fala, eu não sabia se alguém tinha feito um bullying com você, te jogado farinha, porque eu voltei pra escola, né, que eu esperava ela e eu tava toda cheia de pó, né. Nossa, que eu tava Gisele bem do céu, você presenciou, então, a primeira explosão? Sim, eu estava lá, Meu no Deus. dia, 11 de junho, se eu não me engano, de 96, se eu não me engano. Não vou falar não, porque senão eu entrego minha idade, né. Mas eu estava lá, né, eu e uma outra colega, porque eu estava esperando minha irmã sair da escola, né, então eu estava esperando ela lá, fomos dar uma volta e aconteceu toda essa tragédia, né. E aí, mais uma vez, aí caiu uma laje lá desse shopping, que é o Osasco Plaza, né. Eu sei que o assunto ainda o pessoal ainda tá em discussão, isso aí, não se tem uma causa exata do que ocorreu lá, tem muita especulação, mas a gente gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, né? Deixando bem claro, pessoal, é uma opinião, né? Porque não tem uma causa específica já nesse caso. Exatamente, a gente chama de hipóteses, né? Sim, exato. Possíveis hipóteses, né, da ocorrência da falha, né? O Douglas, né, do nosso setor de projetos, ele avaliou, juntamente com o professor Paulo Helene, né, as fotos que foram divulgadas na mídia, né? Infelizmente, a gente não conseguiu ter acesso a fotos de algum processo de inspeção, né? Conversei com amigos próximos aí para ver, você foi chamado lá, enfim, você conseguiu ir lá, né? Parece que a Defesa Civil ainda não tinha liberado para a entrada dos profissionais para a elaboração de um laudo, era só o CREA, acho que tinha acesso por enquanto. Então, a gente consegue trabalhar com as informações que a gente tem da mídia, né? Nós temos uma foto que mostra, né, o que era essa região antes, em 2015, né? Essa região era aberta, né? Essa região do shopping era aberta, ela era como se fosse uma claraboia. Aí, por uma necessidade de expansão do próprio shopping, né? Atualmente, ela foi coberta, né? Ou seja, então, foi uma estrutura que ela foi feita a posteriori, né? Essa cobertura da região. A próxima foto, por favor. Nessa foto, o que a gente observa, né? Dando um zoom. Que essa região, né? Como foi uma estrutura coberta a posteriori, né? Foi utilizado um sistema pré-fabricado, pré-moldado, enfim, apoiado sobre vigas metálicas, né? Parecendo como se fosse um trilho, né? Então, nós acreditamos que, né, como uma hipótese, o que aconteceu? O sistema, né, que suporta essas vigas, né, esses trilhos, ela foi fixada na estrutura existente, né? Então, a falha pode ter ocorrido justamente nessa região de fixação. Existe também uma hipótese de que era uma estrutura independente, por exemplo, essa viga metálica apoiada em novos pilares ou pilares metálicos, não se sabe. Pelas fotos, não é possível identificar se ela era fixada diretamente na estrutura existente ou se tinha uma estrutura complementar anexa à estrutura existente. Mas acredita-se que, de fato, a falha foi nessa região da ligação, né, da estrutura antiga com a estrutura nova ou dessa estrutura complementar, seja por falha de impermeabilização, de projeto, e ao longo do tempo, né, porque Sim. os vídeos que mostram o momento dessa falha, né, mostram uma fissura ali, né,
que o vidro mostra exatamente o momento da falha, né? Mas essa fissura vai abrindo, mas vai saber desde quando essa fissura está lá, né? Percolando água, enfim. E engraçado que, assim, a hora que a gente vê, né, teve outras fotos também que eu vi, que a gente viu que tinha um sistema de impermeabilização, tinha um sistema drenante. Até, tipo, isostrude. E aquela fissura que a gente vê em cima é a proteção da impermeabilização. A gente, né, eu não sei nem como que estaria realmente a condição da estrutura em si, porque na proteção já estava daquele jeito, né? Você imagina, falei, gente, e a gente viu também muita água, né? Antes de cair, tem alguns vídeos que aparecem. Uma tubulação rompida, né? Que eu acho que isso também acaba contribuindo. Mas, enfim, as causas podem ter sido diversas. Mas, de novo, a gente volta naquilo, né? Será que isso não poderia ter sido evitado se a gente levasse com um pouco mais de seriedade, né? Uma reforma, né? Exatamente. Manutenção, Exato. reforma, enfim. Porque, assim, a estrutura de concreto, qualquer estrutura de concreto, ela nunca rompe do nada, né? Ela sempre dá um grito. É como o corpo humano, de novo. O corpo você fica gripado, aparece uma manchinha aqui. Né? Exatamente. Então, existem os sintomas. A estrutura, ela deve ter mostrado alguma coisa, né? Inclusive porque essa área estava interditada. Exatamente, verdade. Alguma coisa ela já tinha falado ali, né? Ou seja, um profissional especializado foi fazer a inspeção antes de interditar? Ou só foi o pessoal da manutenção do próprio shopping, né? Então, de novo, né? A falta de engenharia pode matar mais do que uma imperícia médica, né? Aí, graças a Deus, das reportagens que eu li, não teve nenhuma vítima, né? Porque a região estava interditada. Tem um vídeo que mostra o momento da queda que tinha um funcionário passando com era um carrinho, de lixo. E aí ele percebeu e aí Deus o guardou, graças a Deus. Verdade. Mas poderia ter ocorrido uma fatalidade ali, né? Exatamente. Nesse caso, E eu até fiz uma alusão, né? Que poderia até estar tudo certo no que diz respeito à documentação, como diz que estava. Verdade. Mas até então, até a Boate estava com a documentação ok, né? Verdade. Então, não só a falta de engenharia, mas a corrupção também, infelizmente, a falta também pode de matar ética. Muito. Tem muita coisa envolvida nesse balão, né? Exatamente, muita coisa envolvida nesse balão. Gente... Óbvio, né, que pelo amor de Deus, não estou acusando ninguém aqui, mas... Né, que a gente sabe como as coisas funcionam aí no dia a dia no país, né? Exatamente, infelizmente. E outra coisa, são opiniões, né? Exatamente, são hipóteses. Isso. Hipóteses, são hipóteses. Não estou afirmando nada aqui. Infelizmente. Esse shopping é sofrido, né? Pelo amor de Deus, já tem histórico, né? Já tem um histórico grande. E... não sei o que vai ser dele agora, né? Inclusive, um colega do escritório me disse, acho que foi na sexta-feira ou na quinta-feira, para ajudar a abrir uma cratera no asfalto na frente do shopping. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, pode isso. É melhor. Acaba com esse negócio, esse shopping não tá bom, não. Eu ouvi isso, que eu ia passar próximo, aí minha mãe comentou, falou, não vai por aí, não, que tem um buraco na avenida. Eu falei, não, mãe, mas foi no shopping. Ela, não, mas na avenida aconteceu um também. Eu falei, Deus Senhor, vamos dar a volta. Exatamente, esse shopping não tá bom, não. Eu também acho que não. Nossos colegas osasquenses aí, cuidado. 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 Gente. Bom, mas agora, como especialista em durabilidade, patologia de estrutura, qual o recado que você deixa aí para o nosso público, né? Fala um pouquinho aí de tudo que você vem vendo aí na sua atuação aí. Qual o recado você deixaria para essa galera Já aí? deu várias, né? Várias dicas, várias, mas assim, né? Pra gente fechar, o que você diria aí para o pessoal, né? Tanto quem projeta, quem executa, você como uma especialista na saúde, né? Dessas estruturas. Bom, sintetizando, né? Tudo que a gente colocou aqui, né? Basicamente, siga as normas e as boas práticas da engenharia. É isso. Nossa. Se você não sabe, estuda. Não tem demérito nenhum em falar, não sei. Busque a informação, como a gente mesmo comentou aqui. Existe a informação, existe a norma, existe os livros. Vá se especializar, se torne diferenciado. Se torne diferenciado. Vá se especializar. Você gosta de trabalhar em obra? Ok, vai fazer uma pós-graduação. O pessoal do IDD tem vários cursos, enfim. As pós-graduações, os mestrados do IPT
seja diferenciado. A engenharia carece de pessoas diferenciadas. É isso. Carece gostei. mesmo, né? A Jéssica é sempre objetivo e direta, né? Gostei. Procuro. Isso é bom, né? É bom e ruim em alguns Em algumas casos. situações, né? Mas para sintetizar e fixar a ideia, seria isso. É isso né? aí. Siga as normas e as boas práticas de engenharia. É isso. Jéssica, a gente só tem a agradecer o seu tempo, né? A sua disponibilidade em compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento, da sua experiência conosco, das suas opiniões, que são extremamente importantes, são opiniões aí muito importantes para o mercado, Sim, com né? A certeza. PhD, você, o professor Paulo Helene, toda a equipe da PhD é um formador de opinião muito forte, né? No segmento aí da parte de estrutura. E é uma honra para a gente ter tido você nesse tempo, nesse episódio aqui com a gente. Queria pedir para você, se possível, deixar suas redes sociais ou as redes sociais da PhD para o pessoal seguir vocês, também acompanhar, né, o trabalho que vocês vêm fazendo aí no dia a dia. Não, perfeito. Agradecer mais uma vez o convite, né? Como eu disse, é uma honra e estar participando, né? Participar desse projeto de disseminação de informações, né? É uma honra de ser convidada como uma pessoa que tem a capacidade de disseminar informações que sejam relevantes para a engenharia. E mais uma vez, né, por ser a primeira mulher aqui, representando aqui dentro do canal de vocês. Eu trouxe os meus contatos, né, a última imagem que o pessoal teve, porque como eu comentei do aplicativo, né, o pessoal que tiver interesse pode me escrever o e-mail, jessica.pacheco@concretophd.com.br. A última imagem, por favor. Pronto. No site da PhD, né, como eu expliquei, a gente tem todos os nossos artigos publicados de livre acesso, né? Legal. Tem alguns capítulos de livro também do professor Paulo Helene. Esse artigo que eu mostrei da arquitetura planejada está lá disponível. A gente publicou ele no Congresso de Bracon de Gramado, se eu não me engano. E aí, esse número que tá na tela é o meu WhatsApp, o meu Instagram é @eng.jessicapacheco, o da PhD é @phd.engenharia, né? Então, por todos esses canais, né, vocês podem seguir o nosso trabalho, tirar dúvidas, solicitar alguma publicação que seja necessária, a gente está à disposição. Muito bom. Obrigadão, viu, Jéssica? Gi? Quer deixar sua rede social aí também? Sempre, todo episódio, né? É bom reforçar. @Gisele com I Azevedo. @Menezesma. E não deixem de seguir @Engenheiras Notáveis, pessoal, para estar aí sempre antenados nos conteúdos e nos principais assuntos relacionados à engenharia civil. Mais uma vez, agradecemos aos nossos apoiadores e patrocinadores. Isso aí, Suprema, Procrio, Soncine, Imper Solutions, o nosso muito obrigada. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.